A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam convosco. A melhor herança que os pais podem deixar a seus filhos é o bom exemplo. O bom exemplo. Ouçam esta parábola do reino. O assassino foi para o céu, mas a sua vítima foi para o inferno. Preste bem atenção. Na cidade tinha um criminoso conhecido pelo apelido de Patrola. Ele se casou com uma moça muito bonita da favela do G. Patrola era um criminoso procurado pela polícia já há algum tempo por crimes de tráfico de droga, assassinatos, arrombamentos, sequestros e assaltos. Ele se tornou marginal por causa do mau exemplo de seus pais, pois eram criminosos e viciados. Quando ainda Patrola era criança, foi maltratado, oprimido e largado pelas ruas. Ele foi crescendo neste ambiente de perversidade e devassidão. Na mesma cidade, morava um advogado, professor de universidade, casado também com uma moça muito bonita, da alta sociedade, frequentador assíduo de certa igreja, dizimista fiel. Porém, de vez em quando ele saía com uma ou outra universitária na faculdade, traindo a sua esposa já há algum tempo. Um dia ele se cadastrou num destes sites de relacionamento, postou as fotos lá e se passava por solteiro. A bela moça do bandido Patrola também estava por lá no site de relacionamento, fazendo armadilhas para levar almas ao inferno. O advogado, professor de universidade, viu o perfil da bela moça e ficou seduzido pelo seu lindo corpo escultural. Eles então começaram a paquerar pelo celular, trocando mensagens de amor, até que ela marcou um encontro com um advogado no final de uma rua perto de um matagal. O advogado foi naquela noite ao encontro, porém, a partir daquele dia, nunca mais voltou para casa. Feita a investigação, a polícia descobriu foi um homicídio. O corpo do advogado foi encontrado esquartejado por cães farejadores naquele matagal. A polícia descobriu quem foi o criminoso. Foi o Patrola. Então eles fizeram várias buscas pela região, armaram uma emboscada e conseguiram prender o Patrola, que era o assassino. Patrola foi sentenciado a 400 anos de prisão, porque a sua ficha criminal era muito extensa. Durante uns 7 anos na prisão, recebeu a visita de um grupo de cristãos acostumados a pregar a palavra de Deus nas penitenciárias. Oraram por ele e deram-lhe uma Bíblia Sagrada. Patrola foi tocado profundamente pela oração daquele grupo, chorou muito
e teve a sua vida transformada. A partir daquele dia, ele começou a evangelizar, pregar a palavra de Deus na penitenciária. E durante cerca de uns 30 anos, ganhou numerosas almas para o reino de Deus. As autoridades, observando o seu bom comportamento, notaram que o patrola já não era mais uma ameaça para a sociedade, por isso o soltaram. Porém, os seus inimigos, quando souberam da liberdade dele, armaram uma cilada, sequestraram o Bartola, torturaram ele e o queimaram ainda vivo. No meio das chamas, em gritos de dor, ele disse: Pai, está tudo consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele expirou. Por que o título dessa mensagem é O assassino foi para o céu e sua vítima foi para o inferno? Vou explicar. Por meio de uma parábola que Jesus pregou aos doutores da lei, também eram juízes, advogados, entre os saduceus, fariseus. E a parábola dos 2 filhos está em Mateus capítulo 21, versículo 28 a 32. O que vos parece? Um pai tinha 2 filhos. Disse ao mais velho: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não vou. Mas depois, tocado de arrependimento, ele foi. Dirigiu-se ao segundo filho e disse a mesma coisa. O filho respondeu: Sim, pai, eu vou. Mas não foi. Ele perguntou aos advogados, aos doutores da lei: Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. João Batista veio na justiça e no direito. Os publicanos e os pecadores, os criminosos, se fizeram batizar, se arrependeram, se converteram. Eles foram até João. E vocês, vendo a conversão desta gente de má vida e pecadora, não foram tocados de arrependimento? Meus irmãos e minhas irmãs, no tempo de Jesus, na pregação de João Batista, a pregação de Jesus e dos seus discípulos converteram muitas prostitutas, cobradores de impostos que não eram nada famosos naquele tempo. Ladrões se converteram, criminosos. Muita gente de má vida se converteu, mas entre os religiosos, aqueles que pregavam a Torá, a palavra de Deus, ensinavam o povo na sinagoga, não todos, mas parte deles se achavam melhor do que o povo. Eles se consideravam justos e desprezavam os outros, e não foram a João para ser batizados, mas de jeito nenhum, se achavam até melhor que ele. Uns até diziam: João é um louco, está possuído de demônio. Outros diziam: ele é um profeta. Mas nós não precisamos de arrependimento e conversão, porque somos nós que pregamos a palavra. Fazemos todos os dias a purificação. Mas esse povo, eles olhando essa gente de péssima vida, criminosos, ladrões, prostitutas, se convertendo, e não foram tocados para também se arrependerem. O próprio Jesus foi até João para ser batizado. O próprio Jesus, que não precisava do batismo de purificação, foi a João. Está lá na palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, prestem bem atenção. Adultério não dá cadeia, mas é crime. Você entendeu? Muitos se perdem, morrem
são aprisionados do outro lado, nas cadeias penitenciárias da morte, da morada dos mortos, nas cadeias e penitenciárias do abismo. Está lá em Apocalipse 20, versículo de 11 a 14. A morte e a morada dos mortos, ou morada subterrânea, sepultura, Hades, Sheol. Estou interpretando para você. Diz que a morte entregou seus mortos. Lá fala do juízo final, do julgamento final. A morte entregou seus mortos. Bom, se entregou, é porque tinha gente detido lá. Era um lugar de detenção. A morada dos mortos, vírgula, entregou também seus mortos. Lugar de detenção. O que eles estavam fazendo lá? Você entendeu como existe? Quando você morre, você não vai para qualquer lugar. Você não fica dormindo no corpo. De jeito nenhum. Lembra do ladrão que morreu do lado da cruz? Um deles se arrependeu e roubou o céu no último momento. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando voltares com o teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não foi dormir. Quando a Bíblia fala de sono, sono está falando da morte, do corpo. Mas nós temos um corpo espiritual que não dorme. Foi neste corpo espiritual, quando Jesus morreu na cruz, e ele foi pregar aos espíritos que estavam em prisão desde o tempo de Noé, quando foram rebeldes e não se converteram com a pregação de Noé, aonde 8 pessoas foram salvas na arca, enquanto todos os povos, todas as nações foram mortas, executadas com afogamento. Iniciou-se uma nova geração, uma família de Noé. Meus irmãos, a morte entregou seus mortos, a morada dos mortos entregou seus mortos, o abismo entregou seus mortos, são lugares de detenção, são prisões. E cada um foi julgado segundo as suas obras. E quem não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, não é o inferno. O que eles traduzem por inferno é a morada dos mortos, morada subterrânea. Mas o lago de fogo, este é o último lugar. E no dia do juízo final, todo aquele que era e é adúltero e não se arrepende, não se converte, será lançado lá. Como também os assassinos que não se convertem, os viciados que não se convertem, os avarentos, os pederastas, os efeminados, homossexuais que não se convertem, serão lançados lá, no lago de fogo. 1 Coríntios 6, 9. Não se iludam, o apóstolo Paulo disse. Os injustos não herdarão o reino de Deus. E ali ele faz uma lista. Fala dos efeminados, dos homossexuais, fala dos adúlteros, fala dos assassinos, dos ladrões, das prostitutas, dos avarentos, dos desonestos, enfim, os devassos. E ele diz: ao menos alguns de vocês, parte de vocês, foram antes ladrões, criminosos, assassinos, desonestos, adúlteros, mas fostes justificados, fostes lavado, purificado e santificado pelo nome de Jesus Cristo, com o Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6, 9, 10, 11, 12. Ali diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Mas não é um adúltero mas é um adúltero que se converteu. Não é um adúltero que não se arrependeu. Por isso, olha o perigo, meus irmãos. O advogado, professor de universidade, renomado em todo o país, um homem que frequentava a igreja, cumpria certos mandamentos, tinha um status, uma aparência, mas ele
enganava sua esposa com as universitárias. Saía com uma, saía com outra e morreu nesta situação. E foi assassinado, esquartejado pelo Patrola. O Patrola, ele era um criminoso, era um bandido. Sua infância não foi nada boa. Lembra que seus pais eram criminosos, viciados, foi maltratado, oprimido, violentado e largado pelas ruas. É assim que ele cresceu, aquela criança, naquele ambiente terrível de perversidade. Por isso ele se tornou um marginal, por causa do mau exemplo de seus pais. Lembra que eu falei isso no começo dessa pregação? Que a melhor herança que os pais podem deixar a seus filhos é o bom exemplo. O bom exemplo, meu amado irmão. Por isso, o seu exemplo de pai e de mãe vai arrastar seu filho para a criminalidade e até os infernos. Se for bom, vai levá-los ao reino dos céus. Mesmo que um ou outro se desvie, as suas orações de intercessão vão salvá-lo das mãos dos traficantes, dos bandidos, dos pedófilos, daqueles que são os falsos profetas. Agora, a vítima desse assassino era o advogado. E ele se perdeu porque morreu enganando a sua esposa. É uma parábola, mas se refere a fatos reais. Todos os dias, se você for nos meios de comunicação, no YouTube, por exemplo, e colocar lá crimes passionais, põe lá e você vai ver o resultado da traição, o resultado do ciúme e da traição. É suicídio, é homicídio, é morte, é destruição de duas ou mais famílias, destruição dos filhos. E são tantos casos. Meus irmãos e minhas irmãs, o adultério, como eu já disse, ele não dá cadeia. Mas do outro lado, da cadeia e condenação é tão grave quanto o homicídio, quanto a falsidade, a soberba, a desonestidade, o roubo, o assalto, o adultério. É até pior do que um assalto. É até pior. Veja o estrago. E Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, fala a este respeito. O capítulo 10, no versículo 11, ele diz: aquele que der uma carta de divórcio à sua mulher, ou se a mulher repudiar o seu marido, e ambos se casar com outro, estão cometendo adultério. E aquele que se casa com a mulher divorciada, ou o homem divorciado, comete adultério. Vai viver em adultério. Isso é crime. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, versículo 2, ele diz que o marido e a mulher estão ligados pela lei do matrimônio, do casamento, enquanto eles viverem. Se durante a vida a mulher se juntar com outro homem, ela está adulterando, porque seu marido ainda está vivo, ele não morreu. Mas se o marido morrer, ela fica viúva e pode se casar com outro, porque se desligou da lei do matrimônio. É uma lei sagrada. O casamento, o matrimônio, não foi feito pelos juízes, pelos homens. É uma instituição divina, sagrada, você entende? Por isso, está ligado, enquanto um ou outro viver, estão ligados. E aquele que se casa com uma moça, uma mulher repudiada ou divorciada, está vivendo de adultério com ela. Assim é o homem.
Agora, existem muitos casos, cada caso é analisado de uma forma. Existem casamentos falsos, por exemplo. Tem casamentos que não são verdadeiros, mas eu estou falando de um casamento civil, religioso, sagrado na igreja, onde o marido e a mulher juraram, prometeram ser fiéis na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte os separe. Fizeram um juramento, uma aliança, uma promessa. Um casamento verdadeiro que não foi arranjado, mas se amavam mesmo. Eu estou falando desse casamento. Quando o homem sai e trai a sua mulher, e ele morrer nessa situação, ele vai se perder, vai ser condenado junto com o diabo. A mulher também. Agora, o que Paulo entende da ordem de Jesus, do mandamento de Jesus a respeito do matrimônio, ele escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. No capítulo 7 inteiro ele fala sobre o casamento, fala sobre o celibato. E no versículo 10 ele diz: ordena, não eu, o apóstolo Paulo, estou escrevendo, mas o Senhor, Jesus, ordena que a mulher não se separe do marido. E se estiver separada, não se case com outro, fique só. Ou reconcilie com seu marido. Por quê? Às vezes existe tribulação, provas e quedas num casamento, e o homem ou a mulher se extravia e não é possível mais conviver. Então o apóstolo Paulo, ele dá esta ordem em nome de Jesus, porque é Jesus quem está ordenando, não ele. Então ele diz, ordena não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe, mas se estiver separada, não arrume outro. Você entendeu a interpretação de Paulo, do capítulo 10, versículo 11 de Marcos? Como ele entendeu, e é isso mesmo. Veja, o marido também não repudia sua mulher. Deus odeia o divórcio. Está em Malaquias. O profeta Malaquias diz que Deus odeia o divórcio. Existem mais textos bíblicos a respeito do casamento, mas vamos ficar com este hoje. Você entendeu? Agora, o homem está casado com a mulher, os dois se amam, e um fica traindo o outro. Se você morrer nessa condição de traição, vai ser condenado, com certeza. Porque no reino de Deus é crime. Aqui não. Porque os juízes, as autoridades, também traem. Um trai o outro. Não estou generalizando, mas muitas das autoridades também são adúlteros e vão ser condenados. Juízes, promotores, oficial de justiça, tenente, coronel, major, capitão, polícia, militar, civil, autoridades do exército, do parlamento, do governo, enfim. Deus não faz acepção de pessoas, Ele não faz acepção. Ele não vai avaliar ninguém pelo título, pela autoridade, pelo dinheiro que tem, pela fama que tem. Deus vai avaliar você pela sua fidelidade, pelos seus frutos, pelas suas virtudes. É por aí que você será avaliado. Você está entendendo? Meus irmãos, eu quero encerrar esta pregação fazendo uma oração por você. Você que está com uma vida transtornada, você que está vivendo em adultério, ou você que está vivendo fora dos caminhos de Jesus, numa vida de criminalidade, de vício.
do capítulo 15 de Lucas, ali tem 3 parábolas. Parábola da ovelha perdida, parábola da mulher que tinha 10 moedas e perde uma, e a parábola do filho que abandonou a casa e foi para bem longe, e depois voltou arrependido, e o pai o abraçou e o perdoou. É um assunto para outra pregação sobre o capítulo 15, a respeito da liderança, do pai, a mãe, que tem que ser um pastor dentro de casa, representado naquela mulher que perdeu a moeda dentro de casa. Ela perdeu uma moeda de prata, uma só, e acendeu a lâmpada, varreu a casa até encontrar aquela moeda, porque para ela era de grande valor. Mas ela não perdeu fora, foi dentro de casa. Muitos têm seus filhos perdidos dentro da sua casa. O filho, a filha está perdido, mas está ali. Então você é o pai, a mãe é o pastor daquela casa, é o responsável por aquele filho, aquela filha. Você faz o quê? Você vai amá-lo, intercedendo e orando a Deus, buscando constantemente a graça de Deus para seu filho e sua filha. Se você fizer isso, vai conseguir a conversão deles. Às vezes tem 3 filhos, às vezes tem 7, às vezes tem 10. Jesus dá exemplo, 10 moedas, é como se 9 estivessem salvos e um estava perdido dentro de casa. Mas pode ser que a metade ou quase todos estão perdidos. A responsabilidade do pai e da mãe de amar seus filhos e de dar a eles um bom exemplo, interceder sempre pela conversão deles, para que eles não se percam. E a parábola do pastor que tinha 100 ovelhas, perdeu-se uma, ele foi atrás e conseguiu achar. Trouxe, cheio de alegria, colocou nos ombros e deu uma grande festa com os amigos e vizinhos e parentes, porque encontrou a ovelhinha que estava perdida. É o pastor, é o líder de uma igreja, de uma família que vai buscar aqueles que estão perdidos com a pregação da palavra de Deus. Você entendeu? E o pai que esperava o filho que foi embora para muito longe, um país distante, não sabe onde ele está, nem como ele está. Mas o pai orava e esperava que esse filho voltasse. É um pai que ama, sempre intercedendo pelo filho que nunca mais voltou. Mas o amor dele era tão grande que não desistia, sempre orando a Deus, pedindo pela conversão, salvação de seu filho. E ele conseguiu, o filho voltou. Conseguiu ter os filhos no braço, são e salvo. É uma história muito linda, são 3 parábolas. Elas são distintas só no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus tem a parábola das 100 ovelhas, tem lá, mas não no de Marcos e de João, não tem. Mas no de Lucas são essas 3 parábolas. E se refere àqueles que estão perdidos e precisam da salvação, da ajuda, do socorro. Ovelhinhas que estão perdidas. Por aí, como Ezequiel pregou no capítulo 34, profecia, Deus falando pela boca de Ezequiel, 34:6. Minhas ovelhas estão perdidas em todas as montanhas e colinas. Sim, minhas ovelhas estão desgarradas em toda a superfície da terra, sem ninguém que cuide delas e ninguém para procurá-las. Versículo 6, Ezequiel 34. Esse capítulo ele fala dos maus pastores, das lideranças que não se importam com a vida de ninguém, nem com a sua mesma. Então se perderam, tem muitas ovelhinhas quebradas, machucadas, feridas. Tem muitas ovelhinhas que estão por aí doentes, enfraquecidas, que precisam de alguém que vá buscá-las.
Outras estão tão distantes que o pai está orando, intercedendo para que ela volte. Não sabe mais aonde anda. E tem aquela que está dentro da sua casa, é o pai e a mãe. Eles são o pastor de um pequeno rebanho, às vezes de 1 ou 2 ou 3 filhos, ou até 10 filhos, ou 6 ou 7, e um ou outro está extraviado dentro de casa. Está na prostituição, está na droga, na bebedeira, está nas baladas, não sai da frente dos videogames, filmes e música dos tolos, dos insensatos. Está contaminado. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós vou fazer esta oração por você, pelo seu filho, sua filha. Jesus Cristo, Pai, eu peço, toque profundamente nessa pessoa que está me assistindo. Toque, Senhor, e liberte esse irmão, essa irmã, da devassidão, da perversidade, do adultério, da infidelidade. Liberta, Senhor, das drogas, da bebedeira, das baladas, de tudo que é mundano e perverso, que tem escravizado, contaminado esta alma e este coração. Em nome de Jesus Cristo, eu expulso todo espírito maligno que acorrenta, que atormenta e que destrói a sua vida, que escraviza em todo tipo de vício. Em nome de Jesus, eu expulso que o exército de anjos de Deus, agora neste momento, vá até você, a sua casa, e arrebente com todo o inferno. Expulse todos os demônios da sua casa, da sua vida, do seu corpo, da sua alma. Em nome de Jesus, nós ordenamos que saia e desapareça toda enfermidade, toda doença, todo o mal, toda depressão, tristeza, tudo o que tem destruído, aniquilado, atormentado você, levado para caminhos obscuros, seja liberto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você e a sua casa. Amém.